Opa, boa noite. Boa noite, pessoal. Beleza? Daqui a pouquinho a gente começa nossa live aí de hoje falando um pouco sobre o mercado de trabalho aí na área de nutrição, visão do nutricionista. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Luciano aí, Bruno. Tô entrando aí, boa. Pessoal, o intuito de hoje da live é discutir um pouco sobre o mercado de trabalho. A gente começou essa semana falando já sobre o mercado de trabalho para o nutricionista, né? A gente teve uma aula de segunda-feira, uma live na segunda-feira com o Davi Araújo. A gente falou sobre a visão da empresa para o mercado de nutricionista. E fala, João, boa noite. A visão do nutricionista do mercado de trabalho, né? E eu acho que foi interessante demais a visão que o Davi trouxe pra gente de uma empresa, né? O Davi é um cara que trabalhou em várias empresas multinacionais, mostrando o que se procura no nutricionista que está no campo, que está no mercado, né? E eu acho que esse é um grande ramo de atuação para todo mundo que está formando em veterinária, zootecnia, agronomia. A gente vê que hoje em dia tem uma chuva aí de faculdades, cada vez um número maior de gente se formando no mercado. Eu entendo que o grande mercado hoje de trabalho ainda é o mercado de nutrição, principalmente quando a gente fala de bovinos, né? Onde clínica e cirurgia é um mercado um pouco pequeno, né? E ainda não é tão expressivo para bovinos. A gente tem poucos profissionais trabalhando só com clínica, só com cirurgia, por exemplo, né? Então o mercado de nutrição é um mercado muito grande e um mercado muito pouco explorado pelos veterinários. Isso é uma das coisas que eu vejo muito, assim. Na faculdade de veterinária se explora muito pouco essa área de nutrição. E os veterinários, a gente aprende pouco nutrição, né? Sou veterinário também, na escola. E é um mercado muito pouco explorado para o nutricionista, né? Na área de veterinária. De zootecnia, o pessoal já tem uma direção um pouco maior para a área de nutrição, mas eu acho que talvez falta um pouco de aplicabilidade para o que a gente já aprende. E é isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Na live de hoje, né? Hoje é um bate-papo, pessoal. Então, todo mundo que estiver ao vivo aí, se quiser mandar pergunta, comentários aí sobre o mercado, sobre o que vocês têm visto, eu acho que é legal demais se tiver gente recém-formada aí que não está trabalhando, está com dificuldade de achar emprego, mandar pra gente aqui falar alguma coisa está sendo desafio, etc. Eu acho que isso tudo enriquece nossa discussão de hoje. Então, como eu disse para vocês, vamos fazer uma semana aqui de live sobre mercado de trabalho para o nutricionista e a gente teve segunda visão da empresa e hoje é a visão do nutricionista de campo, que é a minha posição atual, né? Eu sou proprietário da LG Cursos, trabalho dando aulas também, mas sou consultor e nutricionista de algumas fazendas. E esse é um dos grandes trabalhos que eu faço hoje. Aproveitando, queria convidar vocês aí para dar uma olhada depois. A gente está com inscrições abertas no nosso curso aí, Nutricionista do Leite. Tem várias informações aí no link da bio, um curso muito bacana, muito completo para quem quer trabalhar com nutrição de vaca de leite. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, então pessoal, eu vou dar um pouco da minha visão do que eu tenho visto do mercado e do que eu tenho entendido como mercado de trabalho para o nutricionista autônomo, certo? O primeiro ponto é que muitas das qualidades que a gente procura para um nutricionista, ela é igual independente de onde ele vai trabalhar, numa empresa, numa faculdade, numa universidade ou como autônomo, né? Que é a parte, vamos dizer, de caráter, a parte psicológica, né? De relacionamento com pessoas, se conhecer bem, entender as necessidades, tudo isso está inerente a qualquer profissão que a gente for fazer, né? O nutricionista de campo, a gente tem algumas peculiaridades, né? Algumas particularidades quando a gente vai trabalhar com nutrição diretamente em fazendas. A primeira coisa que a gente encontra normalmente, né? É um desafio porque hoje a grande parte da nutrição no campo é feita pelas empresas, por indústrias, né? Tem inclusive vários amigos que trabalham em indústrias aí, excelentes nutricionistas que fazem essas dietas nas fazendas. Porque trabalham em algumas indústrias que prestam esse serviço. Então as fazendas de tamanho médio a grande têm esse serviço muitas vezes gratuito. Então algumas vezes é complicado para você convencer uma fazenda que você vai prestar uma assessoria para ele, que ele poderia ter via uma indústria e vai ter que pagar para você nessa fazenda. Mas hoje essa demanda eu vejo que tem crescido, que são pessoas querendo uma visão de fora, né? Querendo entrar em cotações,
Por exemplo, o cara tem um nutricionista próprio da fazenda e ele pede para o nutricionista próprio fazer uma fórmula de mineral e faz cotação em várias indústrias e vai mudar a parte, vamos dizer assim, a formulação vai ser feita pelo nutricionista da fazenda e você pode cotar com várias fazendas e quem for interessante comercialmente para vocês vai entrar na fazenda e acaba conseguindo ter uma economia nisso aí. Tem um comentário do Fábio aqui. Fábio, amigo nosso aí, participou do curso, primeira turma, né? Legal, Fábio, obrigado pelo comentário aí. Fábio participou da primeira turma do curso de nutrição, recomendo. Show de bola, obrigado, Fábio. Bom, então, pessoal, voltando aqui, o que a gente consegue trabalhar com nutrição como nutricionista de campo, né? Um outro comentário aqui do Jean. Jean também é outro que participou com a gente aqui do curso, né, Jean? Obrigado aí pela participação. Consultorias personalizadas a cada propriedade. Esse é um dos grandes pontos que a gente consegue fazer como nutricionista de campo, né? A gente tem normalmente menos fazendas, uma necessidade comercial menor e consegue muitas vezes dar uma atenção maior para cada cliente e para trabalhar com essa fazenda de uma maneira mais focada e entendendo mais personalizadamente esse ponto. Um grande ponto que eu vejo hoje que falta, que é uma necessidade do mercado, são profissionais que estudem um pouquinho mais. Eu noto isso muito assim em toda a turma de alunos que passa aqui comigo, em todas as áreas. Tem muitos alunos que se destacam, mas em média a gente tem a grande maioria dos alunos estudando menos hoje do que estudavam antes. Isso complica um pouco mais a vida quando a gente está no campo como nutricionista autônomo, porque quando você trabalha numa empresa, a empresa te promove, te provém vários treinamentos, um background de pessoas de outros níveis por trás de você e etc. Quando você está sozinho no campo, se você não estiver preparado tecnicamente, você não tem muito onde recorrer, você não tem um colega de empresa. Claro que a gente tem colegas, amigos de trabalho e tal, mas dificilmente você vai conseguir trazer esse cara para a fazenda para te ajudar a tirar dúvidas, a trocar ideias, experiências aí sobre aquela dificuldade que você está tendo. Então, quando você trabalha como nutricionista autônomo, você tem que estar muito focado em estudar cada vez mais. Não que a visão da empresa que a gente teve semana passada não precisa estudar, muito pelo contrário, tem que estar bem firme, focado nisso. Mas estudar e se preparar mais, eu acho que esse é um grande caminho que tem no mercado aí de nutrição, né? E uma grande abertura, né? Uma grande oportunidade que eu vejo isso. Bom, uma dificuldade que a gente tem normalmente quando a gente trabalha como consultor autônomo é uma pessoa querer pagar pelo seu trabalho. Então, quando você é autônomo, alguém tem que entender assim, eu quero pagar pelo trabalho do João porque eu sei que ele faz um trabalho legal. Cara, o que esse cara faz já de bom para eu poder pagar pelo trabalho dele? Então esse é um ponto importante, porque quando você sai formado da faculdade, né, se for direto para ser consultor autônomo, essa é uma dificuldade grande que você vai encontrar, porque a maioria das pessoas não conhece o trabalho, nunca viu seu trabalho em nenhuma outra empresa, em nenhuma outra fazenda, em nenhum outro lugar, e se você tem um pouco mais de dificuldade de arrumar emprego. Então um caminho que a gente vê muito claro hoje normalmente nos consultores autônomos que eu conheço são sair da faculdade, entrar em algum grupo de consultoria ou em alguma empresa privada e depois acabar saindo e ir para consultoria autônoma. Eu não vejo como muita facilidade você já de cara se tornar consultor autônomo, principalmente com conhecimento só que vem da faculdade. Se você se capacitar, fizer muito estágio, que é uma coisa que te dá um background muito grande, né? Fizer muito estágio, fizer cursos, treinamentos, relação com seus professores, com outros técnicos do mercado, talvez você consiga sair do mercado já e ir direto aí para uma consultoria autônoma, né? Mas você precisa desse background, precisa de ter esse conhecimento e esse relacionamento, na verdade, esse network e as pessoas te conhecerem de alguma maneira para poder querer pagar pelo seu serviço, né? Se ninguém conhece o seu serviço, não sabe se é bom ou ruim, ninguém vai querer pagar por ele. E um caminho que eu vejo que muita gente escolhe, que quer sair da escola e ir para o campo direto, é abaixar preço.
Isso é um cenário muito ruim pra gente como técnico, né? Então o técnico tá lá, ele é recém-formado, muito novo, às vezes não tem uma experiência boa e aqui, pessoal, deixar muito claro para vocês que tem muito recém-formado, muito bom de serviço e tem muito cara velho de formado que não é bom de serviço. Então isso não quer dizer nada, né, hoje em dia. Mas assim, então às vezes a pessoa está começando nesse mercado, quer entrar nas consultorias, quer entrar nas fazendas, e uma das maneiras que acha de entrar é baixar preço. Fala, cara, eu vou entrar nessa fazenda e para isso eu tenho que abaixar o preço. O que não é bem-vindo, né? Não é bem visto por ninguém. Quando você ganha de alguém no preço, a gente não consegue mostrar nosso valor. Isso serve para qualquer produto. Quando você ganha uma concorrência só no preço, isso começa a te prejudicar muito, né? Porque assim, quando outra pessoa for mais barata e fizer mais barato que você vai perder, porque você ganhou pelo seu preço, né? Não ganhou pelo seu valor, que é totalmente diferente uma coisa do outro. A gente tem um preço e o valor, né? Então a gente tem que mostrar nosso valor e não nosso preço. E eu vejo que é um caminho que muita gente tem percorrido, cobra muito barato para poder entrar nas fazendas e com isso acaba discutindo muito preço e muito pouco o valor do técnico, certo? Um ponto crucial que eu acho assim, quando a gente vai falar de ser consultor autônomo, é que aqui a gente está realmente na linha de frente da batalha, né? Aqui é onde a prática tem que ser bem feita, é onde todo mundo está em cima de você, a cobrança é em cima de você pelo resultado final, né? Você vai formular dieta para as vacas, você vai avaliar as vacas, a responsabilidade é grande, então você precisa de conhecimento prático. Você não adianta você ter só uma teoria, uma base teórica e achar que aquilo ali vai resolver seu problema. Se você não tiver uma boa prática e bons mentores, vamos dizer assim, para que te ajudaram no seu caminho e na sua vida para chegar na prática, né? Você vai ter muitos problemas nas fazendas, porque as fazendas têm problemas muito reais, né? Cada hora é uma coisa, cara. Assim, assustador. Hoje eu estava numa fazenda, cheguei agora há pouco, levei um estagiário comigo que vai ficar nessa fazenda lá 2 meses para me ajudar. Talvez esteja até assistindo a gente aí, o Leandro. Porque eu precisava de entender um pouco melhor algumas coisas que acontecem e esse estagiário está lá ajudando a gente. Eu estava conversando com ele exatamente isso. A responsabilidade quando você assume essa dieta, essa fazenda é muito grande, né? Você assumiu uma fazenda, você assumiu o resultado daquela fazenda, né? Então você tem que trabalhar muito para poder chegar nesse ponto. E para chegar nesse ponto, só o conhecimento técnico não é suficiente. Infelizmente, o conhecimento técnico é fundamental, o conhecimento teórico e técnico é fundamental, mas a aplicação prática desse conhecimento e trazer essas informações para a lida diária, para o batidão, para a botina suja, é um mundo totalmente diferente. E o ponto que eu costumo dizer sempre, e que a gente tem que tomar muito cuidado, que é um dos grandes desafios do consultor autônomo, do nutricionista autônomo, é o relacionamento com o fazendeiro, né? Na verdade, o relacionamento com a fazenda. Algumas vezes a gente trabalha num grupo, por exemplo, que é um grupo de pessoas milionárias, que é o chefe dono da fazenda. E você tem que ter um bom relacionamento com esse cara, que é um cara de alto nível, de alto gabarito. E ao mesmo tempo, às vezes você vai trabalhar com um funcionário super chucro que cara, que tem dificuldade de ler, de escrever. Não estou falando que isso é ruim, não, mas existem pessoas assim, né? Que têm diferentes histórias, diferentes experiências. E a gente tem que trabalhar com esses dois mundos de uma maneira muito coesa, né? Nós temos que passar a mesma informação para essas duas pessoas. E esse é um dos desafios nossos no campo, que é muito legal também, né? É você conseguir, a gente estava conversando isso lá na fazenda hoje também, é que você chegar pro produtor e conseguir explicar para ele, por exemplo, que você precisa de mais... Por que você quer mais... por exemplo, você quer usar, por exemplo, grão úmido. Por que eu quero usar grão úmido numa dieta? Não, porque tem uma digestibilidade melhor, vai digerir melhor, vai liberar mais propionato, esse propionato vai lá no fígado, vai sair do rumen, vai no fígado, vai virar glicose, vai virar lactose depois, que vai fazer com que a vaca aumente a produção de leite, né?
a gente tem que explicar isso para o produtor, que às vezes é um empresário, alguém do ramo grande, e tem que explicar isso também para o funcionário. Porque se as duas frentes não entenderem isso, o resultado não vem, né? E esse relacionamento com as fazendas é fundamental para o resultado vir, né? Eu vou usar esse caso dessa fazenda aqui, que eu acho que serve bem de exemplo do que a gente tem que trabalhar como consultor autônomo, que é sair um pouco só da teoria e tentar enfiar a cara um pouco na prática. Essa é uma fazenda muito boa, proprietário super envolvido, pessoal gente boa e tal, que faz um trabalho muito legal, mas a gente estava com um pouco de dificuldade com os resultados. A gente tinha dietas formuladas que não estavam alcançando o que a gente queria, que era o nosso objetivo. Então eu formulava a dieta, colocava para rodar e falava, pô, não está funcionando, não está dando certo, não está chegando onde eu gostaria. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma entrevista, né? Começar a entender. Vocês vão ver que quem estiver participando do nosso curso, uma das partes que a gente fala no curso lá é o dia a dia do nutricionista, né? O que ele faz na fazenda desde a hora que ele chega até a hora que ele vai embora. E uma das coisas que eu tive que fazer para descobrir esse pepino dessa fazenda é uma entrevista geral, né? Assim, é conversar com todo mundo da fazenda, desde a esposa do gerente até o filho do dono, até o funcionário do trato, o funcionário do leite, e você começa a conversar como quem não quer nada e acaba encontrando os desafios. Nessa fazenda, a gente estava com uma dificuldade muito grande entre o formulado e o realmente oferecido para essas vacas. E a única solução que eu encontrei para isso, infelizmente eu não consigo estar na fazenda todos os dias, eu botei mais um olho na fazenda, na verdade mais 2 olhos dentro da fazenda, né? Que eu tenho um estagiário lá agora que vai ficar pelo menos 2 meses na fazenda, entendendo exatamente e fazendo tudo o que a gente quer da maneira correta. Então, quando a gente assume uma fazenda como técnico, como nutricionista autônomo, você é o responsável pelo resultado, né? Eu sempre falo também que no final das contas o responsável pelo resultado da fazenda é o dono da fazenda, e sempre é mesmo. Por que eu falo isso? Porque o dono pode mandar o técnico embora, né? E o técnico não pode mandar o dono embora. Mas quando a gente assume um compromisso com a nutrição da fazenda, falando aqui do nutricionista, a gente assume uma responsabilidade, né? Eu quero fazer essas vacas darem o máximo de leite possível, terem o máximo de saúde e emprenhar o máximo possível. Então esses 3 pontos que eu tenho que trabalhar de noite, né? E aí é um desafio da gente como consultor, né? É uma parte interessante da história. Eu vou falar um pouco algumas coisas ruins, né, que a gente trabalha na consultoria, e depois eu vou falar para vocês várias coisas que são muito boas e muito legais. Um ponto de dificuldade quando a gente trabalha como autônomo: a gente não tem carteira assinada, normalmente não tem benefícios, né? Plano de saúde, carro da empresa, auxílio de moradia que algumas empresas fornecem, 13º, férias, né? Isso não existe no nosso vocabulário, certo? Que são algumas dificuldades, né? A gente tem um pouco menos de segurança, né, do trabalho, porque quando você tem uma carteira assinada, que na verdade não garante segurança nenhuma, né? A gente fala que a gente acha às vezes que carteira assinada garante alguma segurança, mas na verdade não garante nada, né? Isso é um pouco de mito nosso, né? Mas você tem um pouco menos você é mais vulnerável às mudanças. Ao mesmo tempo, um ponto extremamente positivo que eu vejo é que o resultado está muito no que você vai fazer. Se você fizer um bom trabalho, se você desenvolver bem na fazenda, a chance de você sair dessa fazenda é pequena. Porque você cria uma relação com as pessoas da fazenda, você cria uma relação com as coisas da fazenda, com os proprietários, e consegue trazer bons resultados, mostrar seu valor, né? E consequentemente a chance de você acabar saindo da fazenda acaba sendo cada vez menor, né? Outros desafios de trabalhar como autônomo é que a gente normalmente não tem horário, né? Começa cedo, acaba de noite, tem que viajar, né? O que todo mundo viaja também, infelizmente, no nosso ramo de bovinos, né? Dependendo da região onde você mora, a gente tem algumas regiões privilegiadas no Brasil, mas a maioria das regiões você acaba tendo que viajar bastante para poder trabalhar e conseguir ter todos os seus clientes ao redor. Pessoal, lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta aí, pode mandar pra gente, que eu vou responder todas aqui. Beleza? Bom, então normalmente o nutricionista é pago para quê? Para resolver problemas, né? Então eu quero resolver um problema de quê? De que essa nutrição não está dando o leite que eu gostaria, de que as vacas não estão emprenhando como eu gostaria, de que o resultado financeiro da fazenda não está onde eu gostaria, né? Então tudo isso é muito importante. E quando a gente trabalha como autônomo, mostrar o resultado final e o benefício do seu trabalho pro produtor
é ponto-chave, né? Se o produtor não enxergar benefício no seu trabalho, ele vai te mandar embora, né? E nunca mostre um benefício como sendo preço baixo. Esse é um grande desafio. Então, alguns pontos que a gente tem que trabalhar muito, o consultor autônomo tem que trabalhar muito, né? E que às vezes a gente acaba se esquecendo disso, principalmente quando a gente faz a graduação em veterinária, zootecnia, agronomia, a gente tem que trabalhar com muita conta, né? Muita conta. Eu faço conta todo dia, toda hora, estou com a calculadora do meu celular aberto o tempo todo. Cara, quantos quilos essa vaca vão comer? Quanto estão comendo? Quanto de leite deu? Qual a eficiência esse animal está dando? Quanto você está recebendo no litro de leite? Quanto está pagando a soja? Qual que é o lucro sobre o custo alimentar? Para quem não viu, hoje eu postei um stories ontem mostrando o lucro sobre o custo alimentar de uma fazenda que eu trabalho, que está bem interessante nesse momento para quem se programou bem, para quem não se programou não está legal. Então, com tudo isso, você começa a mostrar o valor para o dono da fazenda. E um dos valores que a gente tem como nutricionista é financeiro, né? Não que a gente vai cobrar menos, mas que a gente vai fazer a fazenda ganhar mais. Então, eu posso fazer a fazenda ganhar mais de duas maneiras: ou aumentando produtividade, ou diminuindo custos normalmente, né? Então eu posso fazer com que minhas vacas fiquem mais saudáveis, mais produtivas, mais longevas, ou posso chegar numa fazenda que elas já estão muito produtivas, já estão muito longevas, indo bem, já estão empreendendo bem, e o que eu posso fazer algumas vezes é entender de mercado, entender de nutrição, entender de conta e abaixar custo. Essa é uma das maneiras que eu mais ganhei fazenda na minha carreira. Foi diminuindo o custo sem alterar produção das vacas. Esse é um grande caminho que a gente tem. Entender bem de dieta, entender bem da teoria do negócio, que a gente consegue abaixar o custo da fazenda sem abaixar a produtividade e aumentando a lucratividade da fazenda. Então tem duas frentes basicamente, né? Aumentando produtividade e aumentando lucratividade. O importante é a gente conseguir mostrar nosso valor para o dono da fazenda de alguma maneira. Esse é um grande ponto para a gente poder discutir e poder mostrar na fazenda. Tem dois comentários aqui, eu vou ler aqui também. Felipe Silva fala: Felipe, sou integrante da primeira turma do curso de Nutricionista do Leite, indico muito o curso, muito conteúdo, várias dicas de atuação no campo. Obrigado, Felipe, fico feliz de estar com a gente aí, firme. Continua lá que ainda tem 1 ano de acesso e todo mundo da primeira turma vai continuar acessando as aulas ao vivo da segunda, hein? Cissa Visou também tem um comentário: tenho doutorado em nutrição de bovinos de leite, fiz o curso, a didática é muito boa e o curso é muito aplicável, com ótimas dicas. Show de bola, Cissa. É isso aí que a gente precisa como nutricionista de campo, né? Que é ter dicas aplicáveis, ter ferramentas aplicáveis. Falando nisso, eu vou até comentar sobre um ponto importante aqui para quem quer trabalhar no campo, né? Quem quer ser nutricionista, um outro programinha que a gente tem que saber mexer. Não precisa ser nenhum Bill Gates não, mas a gente tem que saber um pouquinho mexer, que é Excel, né? Excel é fundamental para a gente conseguir fazer as coisas que a gente precisa numa fazenda. Inclusive, essa planilha está disponível para os alunos. A gente tem um grupo do Telegram, no Telegram, que pode entrar no link da bio depois que a gente tiver aí, não tiver nosso grupo do Telegram. A gente tem lá, eu vou deixar uma planilha de Excel que eu uso no dia a dia, uma planilha que na verdade ela parece ser simples, mas é muito útil para a gente ajudar a resolver esses probleminhas do dia a dia. Depois vocês entram lá que eu vou explicar direitinho para que serve essa planilha, beleza? Eu vou deixar nos stories aqui depois também para vocês entenderem bem. Bom, então uma das coisas que a gente tem que saber bem é trabalhar com Excel, né? Não precisa ser nenhum expert não, mas a gente fazer um curso de Excel, entender um pouquinho sobre o assunto, fuçar, mexer, saber fazer umas fórmulas, saber pelo menos o básico, é fundamental para a gente conseguir criar ferramentas para ajudar o dono da fazenda. Porque às vezes se eu for fazer muita conta manual, vai sair das suas mãos. E esse é um desafio do nutricionista, né? A gente tem que sempre tentar colocar o máximo de coisas possíveis nas nossas mãos. Toda vez que sai da nossa mão, chances de erro existem, né? Vou dar um exemplo de uma fazenda que eu estava terça-feira. Eu perguntei pro cara, a gente solta a lista de tratos lá por lote 1, 2, 3 e 4, né? Essa fazenda do lote 3 e 4 tinha pouquinha vaca por lote, acho que tinha, sei lá, era bem pouca vaca por lote. E eu falei, cara, por que você não faz esses dois tratos juntos, do lote 3 e 4, que é a mesma dieta, elas só estão divididas por ordem de parto ali. Por que vocês não fazem a mesma dieta, põe essa mesma dieta no mesmo vagão e passa só uma vez? Você evita de ir lá no ciclo mais uma vez, evita de carregar concentrado mais uma vez, você carrega uma vez só em volume maior e coloca para os dois lotes. Isso é muito comum a gente fazer nas fazendas. Eu falei, não, beleza, Lucas, vou fazer isso. Isso foi na visita anterior, há um mês atrás.
E aí quando eu fui ver a maneira que ele colocou isso para rodar foi a seguinte: ele manteve na folha de trato os dois lotes, né, o lote 3 e o 4, com o número de vacas exato, com a quantidade de silagem, quantidade de milho, quantidade de polpa, quantidade de caroço de cada um deles, separado, lote 3 e lote 4. E o tratador somava na mão os dois e fazia num vagão só. Então eu perguntei para ele: cara, mas eles não estão fazendo isso? Não, estão fazendo junto o trato, mas ele soma na mão. E aí o que acontece? Não estou duvidando da capacidade do tratador de jeito nenhum, mas o que acontece com esse cara? Ele está lá com outra função, cara. A função daquele cara naquele momento não é ficar com a calculadora na mão, um celular na mão, fazendo conta. Isso pode complicar o dia dele um pouco, ele pode acabar fazendo conta rápido, ele vai estar com a mão suja, ele pode estragar o celular, sei lá, enfim, ficar difícil de apertar, várias coisas, né? Então a gente não é a função dele naquele momento. E essa fazenda ele estava somando isso na mão e consequentemente o que acontecia? Muito risco da dieta formulada não ser a dieta que chega para a vaca, porque a soma às vezes fica errada, né? Ou, cara, é impressionante. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês com ureia, né? Imagina esse lote lá, cada lote estava comendo 150 gramas. Imagina se na hora de somar, em vez de botar 150, ele coloca 1,5, né? Que é 1,5 kg para cada lote. Em vez de 300 gramas nesse lote, vamos dizer lá, ele ia dar 3 quilos, né? O que ia acontecer com os animais? Em vez de dar 150 gramas por animal, ele dá 1,5 kg. Chance até de morrer animal, né? Então a gente tem que sempre tentar trazer as coisas e colocar na nossa mão. Bom, tem uma pergunta aqui do Gabriel. Olha, Gabriel também já participou dos cursos com a gente aqui. Lucas, como que faz para colocar na cabeça do dono a dieta perfeita, sendo que não passa nem uma semana de adaptação, ele quer mudar, pois achou que vai gastar muito concentrado? Boa pergunta, Gabriel. Esse é um ponto bem legal e eu já perdi uma fazenda por causa disso. Vou contar um caso real para vocês, por falta de conversar um pouco e de pedir uma oportunidade um pouco mais legal. Formulei uma dieta para uma fazenda. Conhecia a fazenda, fui, mas não tinha todas as informações, estava começando, já pediu: vou mexer na dieta para você mexer aqui para mim depois. E eu mexi na dieta a primeira semana e as vacas caíram 1 litro de leite. Cara, o que aconteceu no final dessa uma semana? O cara mudou a dieta, voltou para a dieta antiga e acabou. Falou: Lucas, infelizmente sua dieta não funcionou, vou voltar porque eu fazia antes, muito obrigado e tal. Perdi a fazenda. Cara, sabe o que foi isso? Falta de maldade. E falta de experiência, na verdade, né? Naquele momento. Hoje não erro mais isso. Estou tentando passar isso para vocês já nunca errarem. O que eu fiz naquele momento? A dieta não deu a produção que eu esperava. Por quê? Porque o consumo das vacas não era o que eu esperava. Então o que eu conversei com, o que eu deveria ter conversado com o dono é o que eu faço hoje nas fazendas que eu vou começar o trabalho. Cara, o resultado não é em uma semana. A gente precisa de trabalhar pelo menos um mês para a gente conseguir entender o resultado. Então, Gabriel, esse é um ponto importante, botar na cabeça do produtor que é pelo menos um mês de trabalho para a gente conseguir chegar numa coisa adequada. Não é que a gente vai perder ou vai ganhar, talvez o resultado apareça uma semana sim, mas por que eu quero esse mês? Porque tem muitas coisas, muitos fatores que eu ainda não conheço da fazenda, como por exemplo o consumo de matéria seca, o manejo de trato dessas vacas, a formulação. Cara, eu sou muito seguro que eu não vou errar, mas será que essa dieta vai chegar na vaca exatamente o que eu fiz? Então por isso que a gente tem que pedir pelo menos um prazo para a gente ver o resultado e entender e trazer esse número para a fazenda. Um outro número interessante, Gabriel, da gente olhar sempre, né? Que aí isso ajuda muito a você mostrar para o produtor que às vezes vale a pena ele gastar concentrado, é o número que a gente chama de lucro sobre o custo alimentar. O que é esse número? Esse número é onde eu pego a produção de leite, multiplico pelo preço do leite menos o custo da dieta. Então vamos imaginar que a gente tem um lote de vacas dando 30 litros e o leite está R$2. Então essa vaca me dá de lucro, na verdade de receita, né? R$60 por dia. Vamos dizer que o custo de alimentação dessa vaca é R$25. Então eu pego R$60 de receita que ela me dá menos o custo alimentar, que é 25, eu acho lá 35, que é o lucro sobre o custo alimentar. E aí o que você pode fazer para esse produtor, para colocar na cabeça dele, é mostrar o seguinte: nós vamos gastar mais R$2, por exemplo, de dieta. Então nossa dieta vai sair de 25 e vai para R$27. Mas se eu gastar esses R$2 a mais, a produção de leite vai sair de 30 e vai para 33, certo? Ou seja, o nosso lucro sobre o custo alimentar aumentou.
Então minha despesa aumentou, meu custo aumentou, né? A despesa, o custo momentâneo ali aumentou, mas o lucro sobre o custo alimentar diminuiu. Ou você pode fazer essa conta também por litro de leite, né? O custo por litro de leite diminuiu. Por quê? Você está gastando mais, mas as vacas estão dando mais leite e proporcionalmente mais. Então esse é um grande caminho da gente tentar mostrar para o dono, né? Falar assim, cara, nós precisamos trabalhar, eu preciso de tempo, né? Eu tenho tudo para mostrar, a gente tem que ver as dietas anteriores, entender o que pode ser feito e aí gerar uma expectativa, né? Falar, o valor da expectativa é esse, certo? Então, como que eu gero minha expectativa? Eu pego a dieta que ele está usando, a produção de leite que ele tem, eu vejo as vacas e falo, essa dieta aqui tem espaço para mexer, essas vacas têm espaço para puxar leite. Então, eu gero uma expectativa para ele. Eu espero que a gente aumente isso na produção, o custo vai ficar assim, mas eu preciso de um mês para eu trabalhar, certo? Então esse é um ponto importante. O outro é fazer contas, né? É usar o Excel, usar a calculadora e usar os nossos números, né? Discutir muito em cima de número, parar de achar, né? E falar assim, um pouco mais de número. Bom, tem dois comentários aqui. Gabriel, exato, hoje fazemos isso, custo por vaca vezes produção, menos valor recebido do leite passado. Tá rodando legal, isso, tá rodando bem legal. Esses meses, apesar do custo de insumo estar alto, como o preço do leite está legal, o lucro sobre o custo alimentar tem ficado bom na maioria das fazendas. Principalmente fazendas que se programaram, que tem contrato de polpa, que tem milho, grão úmido, né? Bicho, esse é um caminho fantástico. E é isso que entra o nutricionista de campo, hein? Planejamento, né? O nutricionista de campo tem que planejar, né? O que nós vamos gastar? Vamos fazer grão úmido? Vamos fazer grão úmido, né? Por quê? Porque o ano que vem não sei o que vai acontecer. Então, plantar roça e fazer grão úmido é um caminho do nutricionista também. Planejar o que nós vamos ter de dieta para a gente entender os custos. E tem fazendas que tem grão úmido, por exemplo, silagem de qualidade, com preço que foi plantado ano passado, grão úmido, todo milho plantado ano passado, contrato de polpa, contrato de caroço, cara, ele está na mão só da soja, só a soja que vai variar. Então, o lucro sobre o custo alimentar dele vai ficar muito legal. Então, esse é um caminho bacana. Um comentário do Felipe aqui: em relação ao lucro sobre o custo alimentar, existe um valor mínimo, por exemplo, 50% de lucro sobre o custo alimentar? Ô Felipe, em geral, 50% de tudo que a gente gasta numa fazenda em geral, o que a gente gasta para uma fazenda é 50% de tudo que a gente gasta, na verdade, na fazenda é com nutrição. Então, se esse número estiver acima de 50%, assim, eu estou gastando mais do que 50% do que eu estou recebendo, você pode ter certeza que vai dar pau, certo? Então tem que ser bem menor, esse valor tem que ser menor, né? Esse valor não tem como a gente conseguir fazer ele ficar maior que isso. Então sempre tem que ser menor que 50%, né? Tem que ser, na verdade, o custo tem que ser muito menor do que 50% do total. Se ele estiver acima de 50%, quer dizer, a chance de você perder dinheiro é muito grande. Mas em geral a gente sempre trabalha numa fazenda para ter o máximo possível. Em cada fazenda você vai encontrar como está e como você consegue chegar nele. Não existe um número mágico de fazenda para fazenda, porque a produção de leite entra muito nisso, os seus preços de insumos e principalmente seu sistema de produção, né? Quanto que a gente vai conseguir de colocar, de agregar valor, dentro desse sistema de produção, né? Se eu trabalhar com vacas de alta produção no freestyle, por exemplo, meu custo com alimentação pode ser mais alto, né? Na verdade, pode ser mais alto, mas minha produção é mais alta também. Só que eu tenho outros custos inerentes ao sistema, que é limpeza, pagamento de instalação, depreciação, né? Troca de cama. Então, os custos de outro lado são maiores. Se eu tiver umas vacas em piquete lá, por exemplo, que eu tenho um custo alimentar um pouco mais baixo e com uma produção menor também, mas com custos extras menores também, esse número talvez pode me atender com esse lucro sobre o custo alimentar menor. Eu posso ter uma lucratividade semelhante a essa fazenda que tinha um lucro sobre o custo alimentar maior. Então não existe um número mágico não, certo? A gente tem que tentar trabalhar para ter o máximo possível, na verdade. O meu número que eu busco assim, eu tenho que sempre melhorar isso. Então toda visita você tem que pensar assim, cara, se eu puder melhorar isso toda visita, eu estou ajudando meu chefe lá a ter um resultado legal. Só que, pessoal, não adianta vocês ficarem quebrando cabeça com lucro sobre o custo alimentar se você não tiver as coisas adequadas, se a sua dieta não estiver chegando redonda para a vaca, né? Você está fazendo uma conta lá em cima do número que é errado. O que é isso chegando certa para a vaca? Esse é o primeiro papel do nutricionista, né? É ter certeza que a dieta formulada é a dieta que chegou para a vaca. Se você está fazendo uma dieta lá
que é muito adequada, mas o funcionário não coloca certo no vagão, o seu lucro sobre o custo alimentar vai estar furado, porque você está fazendo aquilo sobre o número de papel, né? Não sobre o número real da fazenda. Então chegar nesse número real da fazenda é fundamental para a gente conseguir fazer esse número adequado. Tem um outro comentário aqui do Fábio, pede pro pessoal do suporte colocar aqui o link do curso. Ô Fábio, é só eu consigo entrar aqui quando eu estou ao vivo na live, e eu sou meio analfabeto digital para esse trem aqui, eu não vou dar conta. Mas o link do curso está na bio aí do Instagram, nosso perfil, é só entrar lá. Gian, né? Acho que o percentual de custo sobre o litro de leite deve ser o menor. Somente o percentual da alimentação sobre todos os custos pode enganar. Só ver se eu entendi aqui. Acho que o percentual de custo sobre o produto deve ser o menor. Somente o percentual de alimentação sobre todos os custos pode enganar. Não, com certeza, gente. A gente tem que entender o que são todos os custos da fazenda, né? É como eu comentei aqui, se tem uma fazenda que tem muita estrutura, por exemplo, ela tem um custo com depreciação de estruturas, de máquinas, que pode ser muito mais alto, e ela tem um custo alimentar relativamente bom, mas tem esses outros custos muito altos, ela vai ter problemas, né? Por que a gente fala muito sobre lucro, sobre custo alimentar, né? Quando a gente está... Só desculpa a barulhada aí, mas hoje... Não sei se vocês também estão, mas aqui está derretendo de calor, não tem gente que vai com a janela fechada. O barulho da rua atrapalha um pouco. Por que a gente faz, a gente como nutricionista, fala muito de lucro sobre o custo alimentar? Porque os outros custos fora alimentação estão fora da nossa mão, estão mais fora da nossa mão, né? Eu não tenho muito controle sobre, por exemplo, quantas pessoas, quantos funcionários ele vai ter, sobre qual manejo de ordenha, sobre qual pré e pós-dip ele vai usar, sobre qual valor que é pago para cada funcionário, né? Qual percentual de lucro de salário que ele coloca para o dono da fazenda, que muitas vezes tem. Então por isso que quando a gente fala como nutricionista de campo, a gente fala sobre lucro, sobre custo alimentar. Por quê? Porque são duas coisas que estão diretamente relacionadas ao nosso trabalho, que é produção de leite e custo da dieta. Essas duas coisas estão muito linkadas com a nossa dieta, com o nosso assunto, né? Bom, esses são alguns pontos importantes. Agora eu vou passar para as partes boas aí que a gente tem de trabalhar no campo, né? Cara, a parte boa e fantástica disso, de estar como nutricionista, trabalhar como nutricionista, que para mim o que eu mais gosto de fazer é estar junto com as vacas, né? A gente está diretamente junto com as vacas, está com a mão suja de bosta, com a bota suja de bosta, está realmente envolvido com a cara na vaca, né? E esse é um grande trabalho que o nutricionista de campo faz, mais do que outros tipos de nutricionista, como numa faculdade ou na empresa, né? A gente tem que sujar mais, né? E tem menos... A outra grande vantagem é que a gente tem menos burocracias, que muitas vezes outras formas que a gente trabalha, se for em órgãos públicos, em órgãos privados, a gente acaba tendo. Como nutricionista de campo autônomo, a gente não tem muita essa burocracia de trabalhar, né? Outra parte legal é a gente poder ter essa relação com pessoas de diferentes níveis, que eu acho fantástico também para a gente crescer como pessoa e como profissional, né? Nós estamos lidando muito bem com todo mundo que trabalha na fazenda, com o dono da fazenda, com o gerente, com o ordenador, com o tratador, né? Isso é muito gostoso, essa relação diária de lidar direto com todos os níveis pessoais. E outro ponto super positivo é a gente realmente estar fazendo o que gosta toda hora e com a vontade que você tem, né? Então assim, cara, se essa fazenda está te dando muito trabalho, às vezes você pode sair dela, fala, cara, eu não quero trabalhar mais nessa fazenda, porque é uma fazenda que não está fazendo, eu falo dando muito trabalho, não é para chegar no resultado final, mas eu já saí de fazendas, por exemplo, porque o dono não queria, eu queria muito mais que o dono, né? O dono fala assim, pô, eu não quero... Fala, vamos fazer isso, vamos melhorar aquilo, tal, não, pô, isso eu não quero, não vou mexer, tá bom assim e tal. Às vezes você pode sair dessa fazenda, né? Quando você trabalha numa empresa, por exemplo, você não pode sair, você tem que aguentar esse trabalho por muito tempo, né? Às vezes o gerente da fazenda não quer botar em prática o que você está trabalhando, quando é uma fazenda maior e tal, você tem a opção de simplesmente sair do trabalho e trabalhar com as pessoas que você gosta. Isso é bom demais. Eu, graças a Deus, hoje tenho oportunidade de trabalhar em todas as fazendas que eu trabalho com pessoas que eu gosto e que eu tenho um bom relacionamento. Isso é muito bom, isso é super gostoso. E outra coisa, a gente poder... Isso que é uma coisa que me move muito, que me deixa super animado de trabalhar como nutricionista de campo direto, é você poder estudar, pegar aquela teoria, entender aquilo e falar, pô, isso aqui eu vou aplicar naquela fazenda, porque aquela fazenda precisa disso. Você coloca na prática na fazenda, consegue ter um resultado, consegue melhorar, consegue trazer satisfação e lucratividade para uma família, para um negócio. Isso é super gostoso, super bacana, né? Esse é outro ponto muito importante e muito legal no meu ponto de vista.
E partindo já para os finalmente aqui, depois a gente, se tiver mais algumas perguntas aí, pode ir mandando que eu vou respondendo. Uma outra coisa que o nutricionista tem que saber fazer é relatório, né? A gente tem que deixar um relatório na fazenda, moçada. Toda visita tem que ter relatório, né? Você não pode sair de uma fazenda sem deixar um papelzinho lá escrito o que você recomenda, quais são os pontos principais, o que deve ser feito, né? Porque senão depois, quando você falar com o produtor, ou com o gerente, ou com o funcionário, fala, pô, e aquele negocinho que eu pedi? Falo, não, você não falou nada não. Não, eu falei aquela hora assim, mas pô, não lembro mais. Quando você deixa escrito, tá lá no papel, todo mundo vai ver e todo mundo vai ler. E outra dica super prática, né? E que eu falo muito isso no meu curso também. Relatório, pessoal, é uma página. Não invente relatório de 15, 20 páginas, não. Eu vejo muita gente, nutricionista, muito grupo aí, fazendo relatório de 10, 15 páginas, deixando na fazenda. Sabe o que acontece com aquele relatório de 15 páginas? O cara abre a gaveta, joga lá dentro. Então eu brinco que nas fazendas, a primeira visita às vezes eu deixo 2 páginas, mas o meu grande objetivo na fazenda é uma página de relatório. Se você tiver que colocar mais do que uma página, provavelmente ninguém vai fazer aquilo. Então, Lucas, mas essa fazenda tem 1 milhão de coisas para arrumar. Cara, se você deixar 1 milhão de coisas para ela fazer, ela não vai fazer. Por quê? Ela vai começar de onde ela tem que começar. Ela não sabe nem por onde começar. Pô, onde que eu tenho que começar? Daqui, de onde? Qual lugar que eu vou, de onde que eu vou chegar, né? Então, você deixa um relatório enorme, não justifica numa fazenda, não faz sentido nenhum. Acho que a gente precisa deixar coisas simples, precisas, e aí é um dos grandes trabalhos do nutricionista, que é priorizar. Definir prioridades naquele momento. Tem fazenda que eu trabalho hoje, pessoal, que eu estou trabalhando assim, eu quero usar esse aditivo, eu quero usar esse mineral orgânico. Por quê? Porque agora eu estou num ajuste super fino. Tem fazenda, pessoal, que eu estou ainda, que eu estou começando a conseguir medir consumo agora. Então adianta eu fazer um ajuste super fino sem chegar onde eu quero, né? Minha prioridade ainda é tabular dado, é fazer a dieta legal, é ter certeza que a dieta que eu estou formulando é a dieta que está chegando para a vaca, é envolver mais as pessoas. Então, cada fazenda tem uma prioridade. E esse é um dos grandes desafios, uma das grandes partes que é muito boa do nutricionista autônomo. Você tem que priorizar. E aí vem o desafio, né? Que faz com que um cara que só formula dieta não seja um cara diferenciado. Por quê? Porque se você só formular dieta, você está no computador e aprender só a formular dieta, você não sabe priorizar, você não sabe relacionar com essas pessoas. Então, um bom nutricionista sabe entender qual a minha prioridade agora. Minha prioridade é essa, essa e essa. E vou deixar um relatório para você aqui com 5 pontos. Você faz esses 5 pontos, depois você fizer os 5, na próxima visita eu deixo mais 5, beleza? Combinado? Combinado. E aí nós vamos para frente. Então esse é um ponto muito importante de chamar a atenção, né? E nosso papel como nutricionista também é facilitar a vida das pessoas um pouco, né? Facilitar e garantir que, das pessoas que eu digo que estão na fazenda, né? Facilitar e garantir que o que você está fazendo vai chegar no lugar. Essa planilha que eu vou deixar disponível lá no grupo do Telegram, depois quem quiser entrar lá e pegar, é só entrar no link da bio. É uma planilha simples, mas onde eu tenho lá um ajuste de sobras da fazenda, de oferecido da fazenda, só mudando uma coluna, um número. Eu mudo o número na planilha, consigo mudar o número de oferecido de todos os lotes, certo? Mudo o número de animais, consigo mudar o número de oferecido. Com isso, o funcionário não precisa ficar fazendo a conta de quanto tem que sobrar, de quanto que dá, de quanto a mais tem que colocar de fubá, de soja, de milho e tal. Eu coloco o número de animais que tem no lote, 25 animais no lote, beleza, então eu coloco 25, vai me dar a dieta exata que eu quero ter. Eu quero ter 4% de sobra, então eu vou colocar mais um animal. 5% de sobra, eu tenho que colocar mais um animal e meio, então eu coloco lá 26 animais e meio nessa planilha. Eu posso colocar inclusive meio, vai me dar quantidade para 26 animais e meio. Faltou muito, então eu tenho que colocar uma dieta às vezes para 28 animais, em vez de eu aumentar só uma coisa, né? Então eu coloco lá o 28 e aumenta a dieta toda. Isso eu estou fazendo o quê? Facilitando a vida pro gerente da fazenda, pro produtor que está lá no dia a dia. Não adianta eu ficar falando com ele, não, faz essas contas aí, 30 quilos por vaca, né? Então tem que dar 30 quilos de silagem por vaca. Se tiver 22 vacas, você faz aí, 30 vezes 22, 660. Se diminuir uma, 30 vezes 21, e vai fazendo essa conta toda hora. Isso você não está facilitando a vida do produtor. Então esse é um dos grandes objetivos que a gente tem quando a gente é nutricionista de campo também, facilitar a vida do produtor. Bom, obrigado aí, Ju Belling, pelo comentário, obrigado aí. Fico muito feliz de ver esse comentário seu, de poder estar ajudando pessoas de qualquer maneira que eu puder. Essa é uma grande missão que eu tenho comigo. Bom, vou partir para o finalmente aqui da live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. O que eu quero deixar de pontos especiais aqui e um resumo do que eu entendo do nutricionista de campo, que trabalha como autônomo.
a maior dificuldade que eu enxergo desse trabalho é a gente inserir no mercado, a gente conseguir chegar nesse mercado e entrar como autônomo sem você ser conhecido, sem você já estar como um nutricionista já um pouco mais conhecido no mercado, vamos dizer assim. Então essa é uma dificuldade que a gente tem, é entrar nesse mercado, né? Para isso, para a gente conseguir entrar, a gente tem que ter alguns pontos importantes. 1, estudar. 2, network. 3, estágios, fazer muito estágio. Mesmo gente formada pode fazer estágio, não tem problema nenhum. Fala assim, cara, eu quero rodar com você aí, se eu estou formado, mas eu tenho um amigo que é nutricionista bom, que eu não sei de onde, quero rodar com você 15 dias aí. Não tem problema o cara ser formado e fazer estágio, isso é bacana demais. E 4, se capacitar para transformar teoria em prática, certo? É trazer a teoria para a prática. Então, se a gente não souber trazer essa teoria para a prática, você nunca vai conseguir ser um bom consultor autônomo. E essa é uma das várias coisas que eu trago no curso para todo mundo, né? Não é um curso para você virar só consultor autônomo, pelo contrário, né? Para a gente trabalhar com nutrição, para você virar um nutricionista de verdade, independente se você está no campo, na empresa, na academia, na vida pública, né? Independente disso, você tem que virar um consultor, um nutricionista de verdade para chegar nesse ponto. Bom, finalizando aqui, eu queria só deixar para mim o maior benefício de todos, que é trabalhar com pessoas, poder trabalhar com vacas, que é o que a gente ama, e principalmente levar bons resultados para pessoas e para os animais, né? Fazer com que uma fazenda, com que uma família tenha uma renda legal, ajudar ela a chegar nisso é muito gratificante. Fazer com que os animais tenham uma vida legal também é muito gratificante. Então, isso como nutricionista autônomo é uma grande vantagem que a gente tem. Beleza, pessoal? Vamos encerrar por aqui. Agradeço a todo mundo que participou com a gente. Obrigado pela participação, pelos comentários. Aguardo vocês aí. Quem quiser a planilha é só entrar no grupo do Telegram e a gente vai falando aí. Qualquer dúvida pode mandar mensagem que eu respondo a todos aí. Um abraço, boa noite, até a próxima. Sexta-feira tem live de novo, hein? Vai ser bem bacana. Depois em breve eu vou divulgar para vocês sobre o que vai ser. Valeu!